Olá, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Meu amigo Frank Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. Rafael Salles, 2025 tá com tudo. Quarta temporada prometendo e entregando, Franco. E mais um episódio muito especial para mim, viu, Rafael Salles? Franco, mais uma vez, eu acho que vai ser um episódio sentimental para o meu amigo Franco. Vai trazer algumas lembranças afetivas muito importantes, mas principalmente levando para o lado de história de vida, de gestão, de planejamento, do que dá certo, do que não dá na vida. E hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial para falar muito sobre tudo isso que a gente está comentando. Quem é, Franco? Vou falar um breve currículo aqui, Rafael. Ela é formada em Biologia, formada em Serviço Social, formada em Direito, foi oficial de Justiça por muito tempo, hoje aposentada, já deixando para a posteridade seus livros, seus causos, e além de tudo isso, é a minha mãe que recebo aqui com muita felicidade, Fátima Leda Barros Almada. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês e partilhar algumas ocorrências da minha vida. Vamos conversar hoje muito sobre sua história de vida. Tá pronta para embarcar com a gente? O que é que vocês querem abordar? Mãe, eu separei alguns temas aqui, muitas histórias, Rafael, já conheço desde de menino, e um dos objetivos aqui, como a gente sempre fala, conversar com gente interessante e deixar um registro aqui para a posteridade, para a história. Antes de começar, quero falar dos nossos apoiadores, Rafael. Uritu Cafés Especiais, você pode encontrar Uritu nos melhores supermercados, ou se preferir ir lá tomar um cafezinho com a minha amiga Virlane, meu amigo Gustavo, você vai ali do lado do Colégio Militar em Fortaleza, eles torram cafés maravilhosos de todo o Brasil. Espaço Fateixa, melhor localização de Jericoacoara, pé na areia, em frente ao mar da praia principal de Jericoacoara, nosso apoiador forte com nota 9.1 no Booking, eu gosto sempre de registrar, pela excelência que eles têm entregue por lá. E MISPA Segurança Patrimonial. Você precisa de uma segurança qualificada, uma segurança pessoal. Se você é um empresário e precisa dessa segurança pessoal, se você tem a sua empresa, o seu condomínio e precisa de uma segurança especializada, é MISPA Segurança. Rafael, minha mãe é uma grande referência para mim na minha vida. Você já ouviu várias histórias que eu conto aqui, tendo ela como referência, e para mim ela tem uma trajetória de superação, de poder da mulher, né, no mais absoluto bom sentido disso. E eu quero começar aqui, mãe, quando tudo do começo, né? Começar do começo, sendo bem redundante. Lá da sua infância, lá em Martinópolis do Ceará, qual a sua imagem dessa infância? O que a senhora traz dessa menina, a Fátima Leda, e como é que essa menina chegou até Fortaleza? Da minha infância, eu trago muito a convivência na minha família, que era uma casa grande, cheia de gente, era além dos filhos agregados, os trabalhadores, e toda aquela labuta que, apesar de ser uma casa na cidade, ela tinha toda a característica de casa de fazenda, porque lá tudo se fazia. E o meu pai era aquele trabalhador incansável que saía de casa às 5 horas da manhã, voltava meio-dia para reunir com todo mundo na hora do almoço, dormia um cochilo depois do almoço, ia de novo para a lida, voltava às 5 horas, e assim se deu. E coisas que eu me lembro da minha infância, eu gostava muito de ter um dinheiro para poder comprar minhas coisas, porque dinheiro lá era difícil, assim, para criança. Aí eu cortava chapéu numa fábrica de um tio meu que vendia chapéu, e teve um tempo que eu andava vendendo osso. Eu juntava osso na rua, um carrinho de mão e ia vender, porque era caro que só o quilo do osso que eles compravam. Aí eu ficava muito satisfeita, porque eu só comecei, a gente só podia entrar na escola lá depois de 7 anos, porque era o grupo escolar. Antes, se quisesse aprender alguma coisa, tinha um professor particular, que aí os pais tinham que pagar. Aí, no meu caso, eu fiquei insistindo muito com a minha mãe para pagar isso.
esse professor particular, né? Porque eu queria gastar meu tempo com alguma coisa. Aí comecei a estudar já cedo. E uma história que eu me lembro muito, que eu gostava muito de ouvir o povo comentar as histórias do meu pai, porque nós vivíamos numa cidade que as questões políticas eram muito acirradas. Então, meu pai era de oposição. E quando chegou lá um prefeito, a primeira providência que ele fez foi mandar cortar todas as árvores da cidade. Tinha um mangueiral lindo em frente lá, uma rua, cortou tudo. Depois que ele cortou tudo, no alpendre da minha casa tinha uma castanhola. Aí chegou o pessoal lá para cortar a castanhola. Aí meu pai chegou e disse: essa castanhola aqui não tá para corte, não. Aí os cortadores lá, né, os empregados, mas seu Antônio, o prefeito foi que mandou, e o senhor não vai querer desobedecer o prefeito, porque até o pessoal todo importante ali da Rua Grande cortaram as mangueiras da casa, em frente à casa dele, ele não disse nada. Ele disse: não, mas a minha castanhola ninguém corta. Aí disse: rapaz, não procure confusão, não, não corta. Diga ao prefeito, se ele quiser cortar, ele mesmo venha cortar, mas com a ordem judicial. E aqui, comigo, portado atrevido recebe pancada. Então, não vamos mais discutir. Bom, aí ficou essa birra e, por fim, não cortaram a castanhola. Foi soldado, foi delegado, não cortaram. Aí ficou aquela folclore da cidade. Quando alguém queria falar em resistência, em teimosia, disse: ora, eu teimo mesmo, eu vou até o fim, se nem a castanhola do seu Antônio Franco não cortaram. Aí, quando era noutra, ou então em outra expressão, ele dizia: mas rapaz, eu lá vou ceder isso, ninguém vai cortar minha castanhola. Aí ficou. E ali eu peguei muito essa coisa de resistir, de teimar, de não concordar com a primeira investida. Interessante, né? Virou um dito popular, né? Foi. Acontecimento interessantíssimo. Eu só fiquei curioso, Franco. Isso dá até nome de livro, viu? Tipo, A Vendedora de Ossos. E qual é o contexto desses ossos? Que tipo de Não, osso ele era pra assim, quê? era assim, meu tio, nesse tempo, comprava chapéu e tal. Aí chegou um homem lá: seu Dedé, eu vou abrir uma fábrica de botão e eu preciso comprar osso. E o quilo é caro que eu compro. Aí o meu tio vai e espalhou na cidade que estava comprando osso. Para quê? Eu era acostumada a ir naquelas periferias que meu pai tinha assim uns galpão que botava palha de carnaúba para secar e tal. E eu sei que tinha muita caveira de cachorro, jumento, o que fosse. E eu sabia que era muita coisa. Aí eu peguei um carrinho de mão Vou ali. e fui e juntei não sei quantos carrinhos de mão de osso. Era só passando e entregando, meu tio pesando e eu ganhando dinheiro. Gostado nisso é que tinha uma tia minha que ela também mandou a filha dela ir atrás de osso. Só que encontraram uma caveira que ainda não tinha largado o couro dos ossos, sabe? Ixi, Aí as meninas disseram assim: eu vou botar aqui no quintal para secar até largar, ficar só o osso, né? Só que meu tio parou de comprar. Só comprou um mês, só foi, deu tempo mesmo. E a gente ria: rapaz, guardou tua caveira e não deu para apurar o osso. entendi. Mas era nesse contexto, era uma fábrica de botão que o criar lá em Sobral, que iam construir lá. Aí o homem precisava de uns ossos. Mas engraçado, porque assim, eu sempre gostei de. Lá no interior tem aqueles festejos, sabe? Tem Uhum. aquelas quermesses que tem onde você gastar um dinheiro, arrematar no leilão. Eu gostava de Comprar uma arrematar no leilão, pamonha, arrematar o galeto. arrematar aquela cestinho de bolinho no leilão. E era só por aquele negócio de dizer: quem dá mais? Aí a Fátima Leda, filha do Santo Antônio Franco, aí dá quanto? Aí eu botava, aí venha outro, botava o preço em cima, acabava rematando, Tá sabe? vendo aí, né, Frank? Fazia muito isso na Caraú, hein? Já participei. Já participei de leilão aqui da Receita recentemente. Teve uma época que eu fui empreendedor dos leilões, né? Sim. Agora, assim, uma coisa que eu me lembro desde a minha infância, e isso me acompanha até hoje, é que o meu olhar e o meu agir, ele sempre foi desnaturalizado da realidade. Eu não naturalizava alguma coisa que eu via que causava estranhamento.
como se aquilo fosse normal. Eu sempre ia atrás dos porquês, tá entendendo? Por que que uma pessoa era mendiga, por que que uma pessoa vivia bêbada ali na sarjeta, ou por que tinha uma menina órfã ali. Eu não colocava isso no lugar comum. Eu sempre ia atrás, sabe? A resposta. Da resposta, do porquê. Eu não enxergava assim com aquela visão conformada. Não é assim Porque é porque tem assim. que ser, que continua sendo. Eu assim vivi muitos conflitos pessoais ainda na minha infância e na minha adolescência por conta da realidade do meu sertão. Não tinha chuva, não tinha médico, não tinha escola. Os trabalhadores eram assim feito mendigo subjugado aos donos da terra. As mulheres morriam de parto porque não tinha assistência, às vezes morriam até com o filho dentro do ventre. E aquilo tudo me incomodava. Eu não podia achar aquilo natural, sabe? Uhum. Me incomodava muito, me incomodava muitas coisas. Eu tinha discussão com meu pai a respeito dos trabalhadores. Porque o meu pai, trabalhador para ele, só se fosse aquele trabalhador incansável que trabalhava até a exaustão. E eu me lembro que tinha 3 personagens lá na minha infância, que até hoje eu recordo, que o meu pai gabava, porque tinha um rapaz chamado Zé Galinha, que ele criava galinha e vendia ovos. E gostava muito da minha mãe. Ia lá para casa e levava uns ovos para vender e levava às vezes uma galinha para vender e o papai se aborrecia porque ele ia lá para a cozinha conversar com a minha mãe. Tinha que somar um pouquinho, pai. Aí o meu pai disse assim, olha, eu vou botar aqui uma foice nesse caibo Sim. para quando o Zé Galinha chegar aqui, parar com esse conversar com você. Mande ele capinar o quintal. A mamãe dizia, rapaz, para de implicar com o rapaz. O que que tem ele conversar comigo? Ora, um homem desse, podendo estar trabalhando no pesado, fica criando galinha, vendendo pinto, e chega aqui e ainda vai para a cozinha conversar com mulher. Cozinha não é lugar de homem, não. Aí ficava naquela implicância. Aí dizia, olha, trabalhador é o Bendito Chicó, que é um feitor de cerca de arame. O homem trabalha das 5 horas da manhã, 5 horas da noite, e é incansável. Aí outra hora ele dizia, trabalhador é o Zé da Redonda, que cava cacimbão. O homem é uma máquina para casar. Aí eu disse, papai, um dia eu conversando com ele, eu vi tudo isso da minha infância na adolescência. Eu disse, o senhor disse que esses homens são tão trabalhadores, porque que eles são mortos de pobre? O Bendito Chicó não tem uma bicicleta para anda a pé. O Zé da Redonda agora está quase morrendo com a cirrose. Pegou no pulmão de tanta poeira de cacimbão. E o Zé Galinha está aí, lindo e fagueiro, numa boa. E qual é a virtude desses homens? Aí ele se zangava quando eu entrava nessa contestação, sabe? Interpelava, né? E então era assim, o meu diálogo E aí com ele respondia assim, não sei, só sei que é assim. ele disse, mas isso é conversa que se fala, isso é coisa que se comente, não tá vendo que não tem futuro. A gente vai falar aqui, hoje, já, sobre o livro que ela está lançando, aliás, já lançou, e vai ter mais um lançamento dele no dia 28 de março. Esse episódio deve estar ainda ao ar no dia 27. Então, no dia 28 de março, você que está assistindo, ainda dá Pode tempo adquirir aonde, Fran? ir lá na SMEC, as Escola Superior, Escola Superior da da Magistratura do Estado do Ceará. 9 horas. às 9 horas, mais um lançamento da Empoderável Mulher, do Esse livro MEC fica ali próximo ao Unifol, né? Mais ou menos. Atrás próximo do do tribunal, atrás do fórum. Mas o que eu quero falar, perguntar, mãe, aqui sobre a sua infância e sobre a literatura. Como foi para a senhora começar a escrever? A senhora começou com quantos anos de idade e como foi? O que é que se abriu depois que a senhora começou a escrever? Olha, eu começar a escrever foi agregada ao projeto também de ler. Mas eu comecei a escrever porque o meu pai gostava muito de mandar bilhete para os moradores, para os trabalhadores dele. Ele tinha muitas terras, tinha aquele negócio de animais, tinha os vaqueiros, tinha os trabalhadores da roça. E quando as coisas iam mal, ele tinha que fazer um bilhete
para mandar. Não servia um recado. E ele não sabia ler, mas a minha mãe fazia os bilhetes para ele. E aí um dia chegou lá um morador, um vizinho lá da fazenda dele, disse: seu Antônio, aquele morador tá matando seus animais. Ele vai campear, chega, não dá um banho no cavalo, não desarreia logo, o cavalo fica amarrado na árvore e começou a falar. Aí ele ficou logo indignado, e ficou logo avermelhado e saiu logo lá da porta da frente, caminhando para a cozinha. Marinha, chamando minha mãe. Vem aqui fazer um bilhete. Aí ele disse: pô, olha, eu vou chamar aqui a mulher para fazer um bilhete. Chegar lá, você arranja uma pessoa que saiba ler e mande chamar esse cabra e lê esse bilhete para ele. Ele achava que só tinha futuro se lesse o bilhete. Aí ele chamou. Quando ele chamou pela segunda vez, eu disse: papai, a mamãe não está aqui, porque ela foi na Chiquinha Pirilampa, que é a lavandeira. Ela estava doente, ela foi lá, mas ela vai voltar logo. Mas o senhor quer um bilhete? Eu faço. Aí ele olhou para mim assim, sabe? Ele tinha assim, de quando ele ia brigar com alguém. Menina, tu lá sabe fazer bilhete, tu lá sabe ler e escrever. Eu disse: sei, diga aí o que é que o senhor quer dizer para o morador. Eu já tinha ouvido a conversa, já tinha começado o bilhete, né? Aí, antes que ele me dissesse o sim, eu disse: o que é que o senhor quer dizer? Vou ler aqui o bilhete para o senhor ver se tá bom. Aí eu peguei e li o bilhete para ele, ainda me lembro do bilhete. Zé Torém, todo mundo me dizia que tu era um cara sem futuro, que não dava conta do serviço, mas eu gosto de ver a prova, por isso eu te botei aí. Mas eu te dou uma semana para tu te ajeitar. Senão, eu vou aí e tu vai procurar outra moradia. Ele estava tão injuriado que eu acho que se não fosse noite, ele tinha pego o cavalo e tinha ido nesse mesmo dia. Só sei que quando eu li o bilhete para ele, vem cá, ele disse: menina, tu escreveu mesmo isso aí? E tu botou mesmo do jeito que eu disse tudo? Eu disse: foi. Aí pronto, depois desse dia, não Virou quis mais que a escritora minha mãe, oficial. não queria mais que a mamãe fizesse bilhete para ele. Porque minha mãe era muito ponderada, muito assim. Fazia um filtro. O que ele falava. Ele fazia um bilhete para ele, ele dizia assim: mulher, isso que tu tá lendo aí não foi o que eu disse, não. Eu não tô calmo desse jeito como tu botou nesse bilhete que eu tô. Você era mais literal. Porque a voz dela muito branda. E aí pronto, eu comecei a fazer os bilhetes do meu pai. E aí quando eu gostava daquele poder de mando, sabe? De dizer as coisas autoritárias do meu pai. Aí minha mãe reclamava: minha filha, bote outro adjetivo aí que não seja tão ofensivo, isso é muito agressão. Aí quando o caboclo, eu via que o caboclo queria mesmo perturbar, eu dizia do jeito que meu pai mandou. Mas quando minha mãe pedia, eu aliviava, botava umas palavras, uns sinônimos mais moderados. E foi assim. Depois que meu pai soube que eu sabia ler e escrever, aí ele começou. Não tinha livro lá na minha cidade, era muito escasso livro. Nem nas escolas, nem na cidade. Aí ele sabia umas histórias lá da Bíblia, sabe? De Daniel na cova dos leões, de Jacó, lá quando foi roubar a bênção do Isaac, do Esaú, né? Do irmão Esaú, dele. é. E história de Saul, todas essas histórias bem grandes que eram bem romancescas, Jonas na barriga da baleia. Aí ele vai e compra uma Bíblia para mim ler. Aí Linha um trechinho. depois do almoço, ele venha ler aqui. Aí eu ia ler as histórias da Bíblia. Era passatempo. Passa tempo. Mãe, e há uma contradição ou não no fato dele não lhe motivar a estudar. Ele tinha uma certa resistência com isso, né? Como foi essa questão e como foi o momento que a senhora decidiu sair do interior para vir para a capital? Sim, ele sempre dizia que mulher não precisava estudar muito. Quando ele chegava em casa, que era para estar todo mundo na mesa meu dia, o que ele dizia logo é: Marinha, essa menina já sabe pelar uma galinha, essa menina já sabe fazer um queijo, essa menina já sabe tomar um café. Era só as tarefas domésticas. E aí, como eu comecei a me sair muito bem na escola, eu terminei naquele tempo primário, né? Que depois tinha que fazer
exame de admissão. Aí pronto, lá na minha cidade não tinha exame de admissão. Aí minha mãe, com muita lida, conseguiu que ele deixasse fazer o ginásio na casa de um amigo em Camusim, que ela tinha. Mas aí depois do ginásio, nada. Não, já tá bom, você já estudou demais, não precisa mais estudar, não. Aí eu vim para Mas já logo casa. marido. Eu vim para casa e aquele desgosto medonho, sabe? Aí eu tinha uma amiga que tinha mudado para Sobral. Eu disse, menina, eu vou pegar o trem, vou para Sobral. Vou arranjar um emprego lá e me matricular na escola e vou estudar, que eu não aguento, não. Nesse tempo, as aulas começavam em março, depois do carnaval. Eu já estava sufocada o fevereiro todinho, eu sabia que eu não ia aguentar. Aí fui para Sobral. Cheguei lá. Por coincidência, um dia viajando de trem, eu encontrei um homem e conversando, ele era um português, me disse que era o dono da Princesa do Norte. Aí eu botei aquilo na minha cabeça. Aí nesse dia que eu fui para Sobral, eu fui lá na Princesa do Norte. Aí encontrei ele. Eu disse: olha, eu queria trabalhar e estudar. O senhor não pode arranjar um emprego para mim? Ele disse: eu arranjo um emprego de caixa. Você trabalha no expediente da manhã. Aí nessa mesma toada, eu fui lá naquele colégio estadual, que ficava ali perto da Cione, fora de Sobral, assim, mais fora, né? Perto ali da UFA, onde é a UFA hoje. Aí eu fui lá, me matriculei, que eu já levei meus documentos tudo preparado. E ainda mais, passei no outro canto e arranjei um pensionato. Ai. Aí quando eu cheguei em casa, já estava tudo resolvido. Porque o problema que eu sabia, que se eu fosse independente, ninguém me segurava. Para me pedir dinheiro para ele me mandar, aí era ser difícil, mas eu já... Aí fui, arranjei esse trabalho, fui e fiz lá o ginásio, primeiro e segundo ano. Aí no terceiro ano eu resolvi vir para Fortaleza. Mas antes de vir para Fortaleza, nessa época lá, você tava com quantos anos? Eu tava, quando eu vim para Fortaleza, por exemplo, quando eu estava com 16 anos, quando eu fiz o primeiro ano do ginásio. Essa história de Ó, conversar com a pessoa no O trem. primeiro ano, não, aí eu tinha uns 15 anos. Eu fiz com 16 anos, eu fiz o primeiro do segundo grau. Uhum. E 17, o segundo. Aí com 18, eu fiz o terceiro. Eu tô dizendo Segundo. essa audácia, Ah, rapaz. essa audácia. Agora, a audácia antes, porque de primeiro, quando a gente entrava num ambiente assim, a gente conversava com todo mundo. O senhor quem é? O senhor mora Hoje em dia, com onde? o celular, né, o pessoal Tá se entendendo? retrai, não Aí, se o outro conversa. fosse, por exemplo, da minha cidade, você é filha de quem? Aí já ia Aí ia procurar meus puxar. parentescos. Era desse jeito. Foi aí que esse rapaz, esse senhor, me disse que A senhora tinha irmãos na época? tinha, mas eu era a mais velha das mulheres. Ah, tá. E o meu irmão homem, ele não gostava muito de estudar, não. Assim, Mas atendia bem o que o pai queria. não era não? não fazia muita questão, né? Aí, continuando essa história, aconteceu um fato que eu acho que um dia eu escrevo sobre isso, que eu tenho uma carta desse senhor e eu acho que você até conhece ele. Eu fui para Fortaleza. Isso aí, eu já estava mais ou menos independente, né? Chega mais perto. Até o segundo ano, né? Aí eu disse, não, mas aqui não dá para mim, não. Peguei, disse, papai, eu vou para Fortaleza. Eu vou arranjar trabalho lá também. E eu vou morar lá na casa de uma prima minha. Como de fato eu fui, né? Aí quando eu cheguei lá, eu fui lá na Assembleia Legislativa. Era ali perto daquela Praça dos Leões, ali perto dos Correios, por ali, né? Sei. Aí eu cheguei pro guarda e disse assim, vem cá, o senhor conhece um deputado aqui que seja assim, um homem bem bom, caridoso, que faça assim o bem pros outros? O senhor já era o Marcos Sobreiro, né? Aí ele disse, olhou assim para mim, o que era que você queria? Não, eu queria pedir uma bolsa de estudo. Aí ele disse, nesse tempo era muito comum pedir uma bolsa de estudo. Aí ele disse, olha, tem aqui o doutor Neném. Ele é um dos últimos a descer. Quando ele for descendo, que ele apontar ali em cima da escada, eu lhe aviso para você ser a primeira a falar com ele, porque tem muita gente para falar com ele. O nome dele é Chagas Vasconcelos. Aí eu disse, tá certo. Aí quando foi já à noitinha que ele desceu, eu já estava lá no primeiro degrau lá da escada para falar com ele. Aí disse, doutor, eu sou uma
moça aqui que veio lá do Martinópolis, eu quero estudar, mas eu não tenho condição de pagar. E eu queria saber se o senhor arranjava uma bolsa de estudo para mim. Ele só disse assim: você sabe onde é a Praça do Carmo? Eu disse: sei. Ali do lado tem um colégio Farias Brito. Então, quando for 6h30, você esteja lá. Amanhã que eu vou estar lá. Aí só foi essa conversa, eu já fui para casa, falei para minhas primas, ela disse: tu é muito abestada, acreditar que tu vai conseguir, porque naquele tempo escola pública, vaga em escola pública era muito difícil. Conseguir uma vaga no Justiniano de Serpa, no Liceu do Ceará, era uma comédia, não era fácil não. Aí, eu sei que quando 8 dias, 5 horas da manhã, eu me levantei, porque as minhas primas moravam lá no Álvaro N. Eu tinha que pegar um ônibus para a Praça de Alencar, e de lá eu ia a pé para a Praça do Carmo. Aí, quando cheguei lá, 6h30, o deputado estava lá. Aí, na mesma hora, deu assim uns 20 minutos, chegou a Dona Ildete. Dona Ildete era a mulher do Ari de Sá, do dono do Farias Brito. Aí, na mesma hora, ele disse: olha, é aqui uma bolsa para essa moça estudar. Ela está fazendo o 3º ano normal, porque uma das coisas que o meu pai só deixou eu vir para Fortaleza para me fazer o normal. Porque para voltar para ser professora lá na cidade. Entendi, porque naquela época, né, quem fazia esse 3º ano normal poderia se habilitar para ser professor. Aí pronto, aí a hora eu fui estudar no Farias Brito. De noite, aí eu trabalhava de dia, numa loja que vendia quadros, ali lá pela Dom Luiz, e terminei. Também só foi terminar, venha para casa. Só que nesse ano que eu estava terminando, eu consegui fazer um curso pela Secretaria de Saúde de visitadora sanitária. Ali você aprendia a fazer parto, sutura, tudo. Era 3 meses de teoria, 3 meses de prática. E, no fim, recebi um contrato do Estado para ser visitadora sanitária, para trabalhar nesses postos médicos. Assim eu fiz. Voltei para lá e meu contrato saiu no Diário Oficial para ser visitadora sanitária do Martinópolis. Quando o prefeito viu, disse: não, aqui ela não trabalha, não. Adversário meu não trabalha aqui. Aí, o Aniceto Rocha, que era o líder político de lá, né? Nesse tempo, o secretário de saúde era o Lúcio Alcântara. Aí ele disse assim, ficou indignado com aquilo. Aí se comunicou imediatamente com o Lúcio Alcântara e mudou minha contratação para Uruoca, que era a cidade que ele morava. Mas, por ironia do destino, você acredita que nesse mesmo ano fundaram um colégio lá em Martinópolis, que não tinha o 2º grau, sabe? Ensino médio. O ensino fundamental e o médio. Aí faltava professor. Não podia abrir se não tivesse professora. E procuraram professor em tudo que era canto e não teve jeito. Depois o prefeito mandou me chamar e me contratou como professora do colégio. Olha aí. Aí eu ensinava história, geografia, ciências. Inglês. Era uma coisa, tá? Verbo to be. Aí fui, verbo to be, com a apostila ali decorada. Lendo a apostila por menino, mas era desse jeito. Mas o mais dá tempo eu contar o mais interessante de tudo isso, para você ver que a palavra mais certa é: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Eu, professora o ano todinho, tinha muita amiga lá em Granja, as filhas do Cário Martins, em Uruoca, e todo mundo ia para as festas lá, que era muito pouca festa que tinha. Quando tinha em Granja, todo mundo ia para Granja. Quando tinha Uruoca, todo mundo ia para Uruoca. Quando tinha Martinópolis, todo mundo vinha para... Aí o prefeito fez um prédio novo, porque até então o ginásio, ele funcionava no prédio do grupo escolar de lá, das Escolas Reunidas, no expediente, né? Aí ele fez esse prédio só para o ginásio. Aí teve a inauguração. Aí minha casa se encheu de gente. Minhas amigas de Granja, de Uruoca, de Camusim. Mas o prefeito não mandou convite para mim para ir para a festa. Ixi. Aí pronto, eu não podia ir para a festa. Você só entrava com convite. Aí meu pai ficou
tão indignado nesse dia que minhas amigas lá em casa, tudo se arrumando para ir para festa, e eu não ia para festa. Quando as minhas amigas foram para festa, ele me chamou e disse: minha filha, pode pegar, arrume sua mala e vá para Fortaleza, que nunca mais você passa uma humilhação dessa aqui. Aí pronto, foi a minha alforria, me liberou sem querer. Os males que vem pro bem. Aí eu deixei a escola, deixei de ser professor de escola, transferi meu emprego, que era da Secretaria de Educação, para Fortaleza. Já vem empregado. Já vim empregada, aí vim. Peguei o rumo. E foi nessa época que a senhora começou a faculdade? Foi. Não, aí nessa época, mais uma vez, quando eu voltei, fui atrás do Chagas Vasconcelos para pedir outra bolsa de estudo, porque quando a gente fazia o Tu sabe normal, quem é Chagas Vasconcelos? Não. lá de Era deputado Santana, de Santana do Acaraú, que é a região. era deputado federal de lá. Aí, resultado que eu peguei, fui de novo pedir a ele uma bolsa de estudo. Aí, nesse tempo, ele arranjou para o Lourenço Filho, porque como a gente não via as matérias química, física, matemática para o vestibular, ficava difícil, tinha que fazer cursinho. Aí eu comecei a fazer cursinho, arranjei logo uma amiga, que na casa dela, as paredes da casa dela, tudo era revestida de livro. O pai dela era daquele pessoal do Limoeiro do Norte, muito rico, ele era dentista, formado, e lá o pessoal tudo era para estudar, os irmãos eram engenheiros, todo mundo lá estudava. E aí eu me acompanhei com ela, que é a Fatinha, minha amiga até hoje. Aí a gente estudou, aí eu passei no vestibular. Passei para biologia, a federal. Aí fui fazer. Fui logo atrás de uma residência universitária. Aí consegui a residência universitária. Aí, pronto, fiquei independente da vida. Fiz logo um concurso. Assim que cheguei na universidade, para oficial de justiça, aí tinha dinheiro no fim do mês. Deu certo. Passou Deu no certo. concurso. Passei no concurso e Aí foi ficou assim. estribada, desde cedo. aí pronto, aí era tranquilo. Aí o papai não reclamava de nada, não. Mandava um dinheirinho pra ele. Não, eu nem nem mandava. precisava. Eu gostava de fazer, ele gosta de dar outros presentes, ele gostava de viajar. Era assim. Viu, mãe? E aí teve a biologia, que foi a primeira formação. Depois, serviço social. Foi assim, a biologia foi a primeira faculdade que eu entrei. Mas quando eu entrei, naquele tempo que eu entrava na faculdade, era no fim da ditadura. Vinha muito esses alunos de outras faculdades, esses meninos mais evoluídos dos partidos comunistas, eles eram remanejados para outras faculdades, para poder começar os movimentos, né? A militância estudantil. E por coincidência, quando eu cheguei na faculdade, na residência universitária, eu encontrei a Genalda. A Genalda era uma amiga minha que veio de Sobral, também uma menina muito, assim, militante, batalhadora, e tinha ainda um agregado que o namorado dela era filho do Chico Alencar, que era um professor da universidade que foi exilado. Atualmente ele estava morando na Suécia. O Zé Alencar era outro pessoal lá. E aí, muito politizado, aí pronto. Comecei a entrar nos CAs, nos DCS. E aí eu vi que a biologia não dava para mim, não. Eu tinha que ir para uma área social. Aí fiz o vestibular na UES, porque eu não podia deixar a federal, porque só podia ter residência universitária quem morava na federal. Estudava na federal. Quem estudava na federal. Aí eu, pronto. Entendi. Eu fazia serviço social à noite e fazia a biologia lá de manhã e meu trabalho lá no fórum à tarde. É interessante falar que naquela época não se exigia ainda a formação em direito, por exemplo, para oficial de justiça. Hoje é exigido, né? Não exigia. Só era nem nível superior, era nível médio. A famosa procura e demanda, É. né? Porque precisavam de oficiais de justiça. Se colocassem ali muitos critérios, né? Eventualmente, naquela época, não conseguiu preencher. Para quem não conhece, eu acho que a grande paixão sua é o serviço social, tá? E qual foi a experiência dentro do serviço social que mais lhe marcou? E qual foi o maior desafio? Pois é, o serviço social sempre foi a minha paixão, porque quando eu comecei a estudar os doutrinadores do serviço social, a evolução do serviço social, aí você vê que o serviço social foi uma profissão que nasceu para conformar
a classe trabalhadora, para apaziguar, para eles ficarem bem quietinho, que foi logo na Revolução Industrial, aquela coisa, os trabalhadores querendo carga horária, jornada de trabalho delimitada, querendo habitação e tal. E aí tinha que ter o serviço social para apaziguar. Só que essa profissão, ela se superou. Ela, em vez de apaziguar, de conformar esse trabalhador ao capital, o que ela fez foi procurar conscientizar o trabalhador dos direitos dele. Isso me apaixonou muito, porque eu me lembro, assim, só um fato, eu fazia serviço social e eu cheguei em casa, acho que pelo ano de 82, eu vim passar um fim de semana em casa. Naquele tempo estava começando a falar na construção, na criação do PT, né? Aí estava na calçada da minha casa uns trabalhadores, outras pessoas e também uns moradores do meu pai, uns trabalhadores. Aí eu peguei, comecei a conversar com eles. Olha, pessoal, vai se formar aí um partido dos trabalhadores, vocês precisam se inscrever, se filiar. Aí os cabas disseram, o quê? Eu lá vou me juntar com esse pessoal que invade terra dos outros, que quebra ônibus dos outros. Rapaz, eu fiquei indignada. Ó. Eu disse, vem cá, e você tem alguma terra para o povo invadir? E você tem algum ônibus para o povo quebrar? Aí depois, algum tempo eu lendo Gramsci, eu me senti muito contemplada, porque eu fui, embora tenha sido uma intelectual orgânica fracassada nessa peleja aí, mas eu vi que eu queria conscientizar aquela classe para os interesses dele, do direito dele. E o serviço social me encantou porque eu nunca me desliguei da minha realidade social. Então, eu queria muito sempre levar esse conhecimento para eles, essa questão da garantia dos direitos. E no serviço social me encantou muito tudo isso, sabe? Essa capacidade de você poder conversar com alguém e dizer que ele pode transformar essa realidade dele. E eu me lembro que nós fomos... duas coisas de serviço social que foi muito marcante na minha vida. Primeiro, e tem um caso aí que eu nunca nem pedi os direitos autorais. Eu trabalhava no serviço social, eu fazia serviço social e trabalhava no Projeto Rondon. Nesse tempo era comum o Projeto Rondon, que foi uma da... E aí eu fui para o interior, Jiqui, distrito de Jaguaruana. E quando eu cheguei lá, o pessoal tudo fez até a quarta série, quinta série naquele tempo, que ainda tinha o exame de admissão, e não continuava porque não podia estudar em Aracati. Só algumas pessoas que podiam ter uma casa e botar os filhos em Aracati, né? Aí o que é que eu vi? Aí a gente começou a fazer reunião com os pais, com os professores, com os alunos. E a gente detectou que lá tinha muito professor, muitos pais que tinham já feito até o ensino médio e podiam ser professores. E tinham os alunos lá. E então, nessa época, eu fiz um projeto e propus para a Secretaria de Educação, junto lá com a Prefeitura do Aracati, de fazer lá no Jiqui como se uma sala de aula, como se fosse no próprio Aracati. Era um anexo. Os professores eram de lá mesmo, os alunos estavam lá. E aí foi um negócio que deu certo, sabe? E foi bem interessante isso para a gente, como um estagiário de serviço social, porque a gente ouviu o sujeito da questão. Nós fazíamos reunião com os pais, que sentiam o drama deles, fazíamos reunião com as pessoas que tinham uma formação, que podiam ser professores, e a prefeitura podia contratar, e com o número de alunos que estavam lá fora da sala de aula. Era só a questão de unir esses grupos. De unir esses grupos. Mas aí é quando se faz um projeto a partir da raiz, da fala do sujeito. E outra coisa também muito importante é que eu fui fazer um estágio também ali, nesse bairro Vicente Pison, que é mais ou menos entre ali a Petrobras e aquela zona que daquele tempo era zona de... Zona Franca, era? Zona Franca não, zona de Cabaré. Portuária. Ah, era? Era. Não sabia. Ele não conhece. Pois é. Aí era uma coisa misturada, sabe? Também que não conhece, né? Então, o que é que aconteceu? Eu encontrei uma mulher, aí comecei a conversar que
O nosso problema era fazer uma abordagem sistemática de toda a família, não pegar só a mulher isolada ou o filho isolado, ver o contexto dela, né? E aí a mulher trabalhava, lavava roupa e era responsável, era a provedora da família, e o marido trabalhava como aquele pessoal que trabalha no carro do porto, estivador, às vezes até de bico, mas quando chegava em casa era quem cantava de galo e batia na mulher. Aí eu comecei a conversar com a mulher, disse, olha, repense, por que você aguenta isso? Você depende dele para viver? Não. Essa casa que você mora? Não. Então, qual é o motivo? Ah, porque ser separada, mas... Aí eu fui conversando com ela, explicando o que é o poder de uma mulher, que ela não pode pensar que só acompanhada. E também depois ela podia se abrir para outras oportunidades, se conviesse a ela e tal. Aí quando eu cheguei lá na universidade, com esse meu plano de trabalho que eu fiz, né? Que eu tinha que descrever todo o relatório, todas as conversas, até convencer a mulher se separou do... Aí a minha professora, eu acho que ela é minha conservadora, disse, você acha que você fez bem essa mulher mudar de vida assim? Se separar e tal? Eu disse, olha, eu não sei se para ela vai ter muito resultado, mas ela não vai criar. Ela tem 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Ela pode não criar mais 2 Chico na casa dela, que também vai bater em mulher e beber e querer ser sustentado, e pode não criar mais 2 Antônia, que vai suportar esse marido. Aí eu sei que a classe foi que me aplaudiu e concordou comigo. A minha professora conservadora, ela não... As transições, as mudanças de paradigmas, né? De cada época. Você está falando aí de uma época que o paradigma conservador era muito 1982. Forte. Exatamente. Então, você já desde aquela época veio com essa mentalidade de mudança social e de entender que a mulher poderia evoluir dentro do seu papel no seio familiar, no seio da família. Muito legal saber aí. Olha aí, Franco, estamos com uma das precursoras aqui do Ceará. Viu? Eu queria falar desse tema agora, que é o livro Empoderável Mulher. E essa é a parte do podcast, Rafael, que eu quero ouvir muitas histórias aqui que deram origem a esse livro e outras também, como é que a senhora puder contar aqui pra gente. Mas começa por esse livro. Empoderável Mulher já foi lançado, vai ser mais um episódio de lançamento agora no dia 28 de março. E como foi a origem desse livro? Quem é essa empoderável mulher? É a senhora? Quem é essa empoderável mulher? Franca, agora só para completar, dizer que o lançamento vai ser na ESMEC e quem quiser pode participar, que é aberta ao público, né? Essa lá é uma comemoração do mês da mulher e começa 9 horas. Lá o evento, né? Tem outras apresentações também. Mas a respeito do livro, assim, eu convivi numa casa com adultos. E minha mãe tinha muitas comadres que vinham pedir conselho, às vezes vinham falar de sua vida, das suas relações, ou então trazer umas novidades da cidade, que né, tinha umas mulheres também que gostavam de trazer novidade. E aí eu ia ouvindo aquelas histórias. Meu pai, por outro lado, também, nós morávamos em frente à igreja, e quando a missa terminava, o pessoal costumava sentar na calçada para ficar conversando. Então, eu fiquei a par de muitas histórias. Agora, como começou a história do livro? Você sabe que, no meu tempo, menino não ficava na conversa de gente grande. Para mim ficar na calçada, eu tinha que ficar quase invisível para não ser percebida. Sentava ali, todo mundo conversando e tal. Até que um dia, o meu pai, depois dessa história da Bíblia, chegou um vendedor de folheto lá, de literatura de cordel, aí ele comprou todo o estoque do homem. E era um grande estoque. Aí, a partir daí, além das conversas da boca da noite, ele dizia, olha, eu vou chamar aqui a menina para ler um cordel para nós. Aí eu ia lá, né? Aí pronto, eu era a principal.
aquele sarau. Aí lia as histórias. E aí comecei a me impressionar com aquelas histórias. E eu via muito personagem da minha cidade dentro daquelas histórias. Eu disse, né, a história dessa mulher que conta para minha mãe dava uma história. Aí fui com aquela coisa, né? Aí comecei a prestar atenção nas pessoas. Prestar atenção. Daí, quando eu fiquei mais adolescente, eu comecei a escrever. Porque sempre essas histórias me afloravam na mente. Aí eu comecei a escrever. Primeiro, toda a convivência da minha família, como era a relação com meus pais, com a minha mãe. E depois eu fui vendo que em toda cidade do interior tem os doidos, tem os bêbados, tem aquelas pessoas que saem da normalidade. Aí eu fui me interessando por aqueles personagens. De fato, quando na minha casa, era uma casa bem grande, e tinha muita gente sempre na refeição, que meu pai pegou, adaptou um carretel daqueles que pegava fio, que naquele tempo estavam botando a luz elétrica lá de Paulo Afonso, Sim. e virou a mesa, né? Então, na mesa, a gente sempre conversava muito. Meu pai conversava muito e falava com o filho, dizia, contava uma história, contava outra, sempre um exemplo de vida. E a gente, todo mundo tinha sua história para contar. E eu estava contando uma história, e daqui a pouco minha irmã se metia, já estava contando outra história. E eu, na minha história, já passava para outra. Aí ele dizia assim, mas minha filha, você não fez ponto nem vírgula nessa história e já passou para outra. Aí eu fiquei com aquilo marcado, né? É tanto que quando eu comecei a escrever todas essas minhas lembranças, eu botei o nome do meu livro que eu ia fazer, sem ponto nem vírgula. Porque as histórias que eu contava, vinha a história do meu pai, aí buscava lá para os grotões do pai dele, vinha a história da minha mãe, aí vinha a história atual que a gente estava vivendo, né? E toda aquela... O leitor tem que fazer força para poder destrinchar tudo aquilo, mas tudo bem. Aí eu comecei a escrever. Depois eu comecei a ver esses personagens. Era aquela menina que era agregada a uma família, que era tratada como escrava lá. Era aquele bêbado que todo dia, 1 hora da tarde, passava na minha casa pedindo comida. Era o outro, um doido. Era outro que dava uns desmaios, uns ataques epiléticos. E tudo eu queria aprofundar a história dessas criaturas. Aí eu comecei a escrever primeiro esse sem ponto, sem vírgula, sem ponto nem vírgula. Aí depois eu passei para esses personagens. Aí os personagens, eu fui agregando, fui vasculhando mais coisa da história dele e também da ficção, porque tem o personagem real e tem a expansão daquilo que ele poderia ser, né? E aí eu acabei que esses personagens viraram contos. Só que desses contos, um evoluiu tanto que aí virou um livro só, que foi a Imponderável Mulher. Porque esse livro, a Imponderável Mulher, ele retrata a saga de um adolescente pobre, órfão, que foi submetida ao trabalho infantil, foi tirada da escola, foi isolada. E dentro de toda a realidade, ela consegue superar e com suas mãos ela constrói seu próprio destino, aquilo que ela queria. Ser feliz, ser uma criança feliz. Então, a partir daí, quando ela se tornou adulta, ela providenciou todas as formas de fazer esse serviço de proteção à criança, para que as crianças não fossem também exploradas, maltratadas, abusadas. Agora, esse livro é interessante, que as pessoas que leram, eu já tive muito retorno das pessoas que leram. Elas dizem, eu me encontrei nesse livro, eu vivi parte dessa história, eu trabalhei em casa de família, que era obrigada a fazer toda a tarefa para poder ter direito a estudar. Foram várias histórias. Então, eu encontrei várias Genaldas, cada qual com seu perfil. E a minha irmã, que fez o
o prefácio desse livro, até no prefácio ela coloca que, na verdade, esse livro tem muito de mim, no que se refere à proteção infantil, a querer trabalhar, assim, digamos, os sonhos que eu tinha em relação a isso, a Genalda realizou. Da proteção infantil, de políticas públicas para a infância, dessas formas de garantia de direito para criança e adolescente. Você era leitora do Gabriel Garcia Marques, era? Sim. Olha aí. Porque quando você começou a falar 100 pontos, nem vírgulas, eu lembrei dos 100 anos de solidão. Pois então, rapaz, eu achava um absurdo o que eu escrevia. Porque era assim, eu estava contando aqui, vinha aquela geração. Porque na minha cidade, na minha família, as coisas eram muito violentas, sabe? Se recebia na faca, na bala, era meio complicado. Tem até umas tragédias familiares também. Mas tudo com muito amor e ódio. É assim, um negócio que é uma fronteira, né? Aí eu tô contando tudo isso no 100 pontos sem vírgula. Todas essas histórias que aconteceram. Como minha avó morreu, como meu pai e meu tio como é que vai dizer? Se enfrentaram. Se embrulharam aí numa contenda, tudo isso, né? Mas um dia foi até o Franco, eu estava quando eu comecei mesmo a botar tudo isso, eu fui atrás de todas as minhas agendas e meus cadernos, que eu sempre Anotações, né? contava pedaços de história, né? Aí um dia o Franco começou a ler esses 100 pontos nem vírgula, que contava toda a história da minha infância, de como eu com a minha mãe, ela ficava até altas horas da noite costurando, ela grávida, pedalando na máquina de costurar. Aí eu ia pro outro lado da máquina e disse, mãe, conduz aí a costura que eu vou pedalando para a senhora. Aí ela dizia, vai dormir, minha filha. Eu, não tô com sono. Mas eu tava, mas era só uma oportunidade de ficar perto dela. Porque tinha 4 meninos depois de mim, eu não tinha mais aquele, como é que eu vou dizer? Acesso aos carinhos, aos abraços, aos beijos. E o acesso que eu tinha era nessa hora. E nessas madrugadas a gente costurava muito nossas roupas, nossas vidas. Ela me contava a história dela. Começou a me segredar as histórias com meu pai. Isso até como é que eu vou dizer? Não, sobrecarregou muito, porque eu não tinha idade para ouvir tanta coisa. Mas eu era a única... Eu era a única que ela era muito discreta, era a única que ela queria conversar. E o meu pai, também eu me lembro que essa coisa de eu escrever para ele me aproximou demais dele. Eu comecei a conhecer quem era meu pai, qual era a sua ideologia, como ele fazia negócio, com quem ele fazia negócio, sabe? Foi bem importante. Bom. Agora é o nosso momento Uritu, cafés especiais. Enquanto o Rafael vai preparando aí um cafezinho pra gente, daqui a pouco ele explica o que é um café especial. A gente vai também aproveitando para lembrar algumas histórias. Mãe, fala um pouquinho da Genalda ali no começo do livro, pro Rafael se empolgar a ler. Até aquela primeira reviravolta na vida dela. Você pode falar um pouquinho? Quando ela fugiu? Não, antes dela fugir, quando ela começou a ser tratada de outra maneira. Ah, sim. Pois é. Sim, a Genalda. A Genalda, ela era filha de um casal já bastante idoso. Supõe-se, né, que ela foi adotada pela idade dos... Entendi. Mas isso nunca foi revelado abertamente. Tanto pela idade dela e dos pais, como ela era uma menina negra, assim, do sorriso bem franco. O pai já era um homem, assim, alvo, cabelo afogoiazado, alourado, né? E todo mundo achava que ela tinha sido adotada, mas foi muito bem criada. Quer dizer, eles já na idade de ser avós, criaram a menina com todo o mimo, tinham boas condições, ele era funcionário do INSS e tal. E a mãe morreu, a esposa do Ariano morreu. Então, como morreu, e eles com a menina lá na capital, ele resolveu voltar para o interior
dele, onde ele tinha nascido, né? Uhum. E aí veio com a menina. E quando veio, uma viúva lá da cidade, que ainda era parenta dele, já se engraçou dele também para casar com ele, né? Por sinal, ela era viúva do irmão dele. Ixi, Era. tudo em família. É, tudo em família. Aí quando, na minha cidade, você não tinha uma menina negra que fosse adotada. Não existia isso, não. Aí a menina chegou só com o pai, ela tinha toda a regalia do mundo. Ela tinha os vestidos bonitos, ela podia ir na loja, tinha conta lá para comprar os cortes de vestido, ia na costureira, mandava fazer. Tinha conta numa bodega lá, que ela podia pegar bombom, chiclete. Naquele tempo estava chegando o chiclete no Brasil. E essas coisas, gigolete, laço para estar na cabeça. E a menina parecia um pássaro de leveza que era, pulando e brincando e cheia de amigos, tá entendendo? Dava gosto ver. E a cidade toda, que a cidade era meio preconceituosa, ainda olhava atravessado para a menina, porque uma menina negra com toda aquela regalia não se via, né? Uhum. E principalmente porque ficava subentendido que ela era adotada, e lá não iam adotar. E ficou assim. Aí, pronto, essa menina vivia num paraíso, como ela viveu aqui em Fortaleza, né? Viveu uns 2 anos lá, assim. Aí o pai casou com essa viúva, Nova madrasta. nova madrasta. Aí pronto, a nova madrasta, quando viu, ela Vou disse, botar no lugar. vou botar essa neguinha no lugar. Dizia mesmo, na cara dela. Aí dizia, quem já se viu, porque naquele tempo o pai da menina, da Genalda, ia para outra cidade maior comprar chocolate para ela tomar com leite. Ai, todo mundo achava um absurdo. Como é que pode fazer todos os gostos dessa menina desse jeito? E aí a madrasta, quando chegou, ela chegou disposta a desconstruir isso, né? Aí fez arquitetou todo um plano até levar a menina, convidar o marido, convencer o marido para ir para o interior, para uma fazenda, né? A fazenda onde ele tinha nascido. Aí, quando chegou lá, aí pronto, a vida da Genalda mudou. Não voltou mais para a escola, era submetida a trabalho mesmo, para exploração do trabalho. Tinha os trabalhadores assim, a 3 quilômetros de distância, trabalhando. A mulher botava uma aguidade de feijão com farinha e rapadura na cabeça da menina, e ela que ia deixar lá na Qualquer roça. semelhança com a Cinderela é mera coincidência. Até tem olha, eu tô falando isso, até tem uma passagem aqui no livro que eu digo que a Genalda nunca foi a nenhum baile e nunca perdeu o sapatinho e nunca nenhum príncipe encontrou. Entendi. Ela ficou lá mesmo. Só no ruim. É. E quando depois, no fim do livro, que ela se emancipa, né? Eu tô dando um... O spoiler. 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 Não, mas eu vou dizer só essa frase. Aí eu digo que ela também, ela foi pro palácio dela sem precisar nenhum príncipe resgatá-la. Ela construiu o próprio palácio. Foi. Então é isso, Rafael Salles. Essa é a empoderável mulher, tá? Mas fala aí pra gente essas histórias que eram inicialmente para estar nesse livro, né? O Rafael vai gostar de saber do rabo de burro. Explica aí pra ele o que era essa história do rabo de burro. Tá, Rafael. Rabo de burro. Rabo de burro era o nome que se dava àquele Já ouviu homem. falar essa expressão, rabo de burro? Rabo de burro? Não me é estranho, não, mas eu não tô lembrando, não. Era Vocês- aquela, a denominação que se dava àquele Conhece? homem Rabo de burro. que deflorava as virgens. Ah, tá. Então, lá na cidade, tinha um filho de um fazendeiro, um homem muito bonito, esse filho do fazendeiro corpulento e tudo que era filho de morador das fazendas vizinhas, ele Papá. deflorava. Aí aconteceu que meu pai tinha uma fazenda vizinha a ele, ao pai dele, né? E o morador lá tinha uma meninazinha de 14 anos. E aí o cara começou a
perseguir a menina, encurralar em canto de cerca, onde a menina ia, ele... E ela, com medo de dizer para os pais, né? Porque o outro era filho de fazendeiro e tudo. Até que um dia, esse homem pegou, numa manhã, pegou a menina e estuprou. E ela engravidou. Quando o pai viu a menina crescendo na barriga e que ficou desconfiada, aí ela disse. E naquele tempo o povo era muito duro de coração. Ele pegou e disse, pois vou lhe deixar lá na casa dele. Aí foi deixar na casa dos pais dele. Disse, olha, o seu filho engravidou a minha filha, então ele vai estar aqui, vai ser responsável. A mãe do rabo de burro não gostou nem um pouco, tudo de cara para trás, mas a menina começou a ajudar em casa, a menina era esperta, lavar prato, fazer comida, varrer casa, aí foi tendo. É tanto que no dia que a menina estava sofrendo para descansar, para ter o filho, sozinha lá no quarto, ninguém deu sinal de vida. Por sorte, tinha um irmão desse rabo de burro que foi dormir na casa do pai nesse dia. Esse já era casado, morava no outro canto. Aí quando ele viu o sofrimento da pessoa, aí foi atrás de uma parteira. Mas aí passado isso, quando a menina estava já com um mês de grávida, de resguardo, né? A mãe dela foi lá visitar. Aí viu a filha, a situação da filha, ficou com pena e pediu o pai para trazer a menina de volta. Aí o pai concordou. Disse que a menina estava sendo humilhada, se vindo de empregada, que contou toda a situação. Aí, pois só foi a menina desinchar, agora já com uns 15 anos, 16 anos, pegar jeito de mulher, que antes era uma frangotinha, o rabo de burro começou a cerar de novo. Aí, dessa vez, a menina contou pro pai. Aí o pai já ficou marcando colado, até que um dia, ele não deixava a filha sair só, até que um dia não tinha açúcar para fazer o chá da menina, não tinha nada. Aí a menina foi, essa mocinha, né, a Maria, foi numa casa vizinha, que era bem 1 quilômetro atrás do açúcar. Aí o rabo de burro acompanhou. Quando o pai ouviu a batida da porta, que notou que a filha tinha saído, aí na mesma hora lembrou, aí pegou uma foice e acompanhou a filha. Quando ele acompanhou a filha no canto da cerca, já estava o rabo de burro lá, de tocar para pegar a menina. Aí o pai enlouqueceu, disse, eu te mato, caba safado. E foi para cima, ele, um homem pequeno, foi para cima do outro, que era um gigante, mas aí ele correu. Ele correu e tal, né? Isso foi num sábado. Aí nisso, isso foi numa sexta-feira. Aí quando foi no sábado, a minha mãe estava lá, vendo que o meu pai tirava o leite e chegava com leite. Aí chegou a mulher do... Esquecida do nome do homem. Parece que era Chico Filomeno. Chegou a mulher dele e disse, comadre do céu, cadê o compadre Antônio Franco que o Filomeno foi preso? Preso por quê, mulher? Aí nisso meu pai já vinha entrando pela porta da cozinha. Aí preso por quê? Disse. Aí quando ela contou a história, aí o papai disse, não se aveste não com isso, que nós vamos ver como é que a gente resolve. Aí meu pai partiu para a delegacia. O meu pai tinha um sítio de cajueiro, vizinho à delegacia. Aí nisso, ele de vez em quando passava lá e proseava com o delegado, né? Aí nisso ele foi se chegando lá, aí o delegado disse, ei, seu Antônio, vai para onde? Disse, não, tô só passando aqui. Tá desocupado, a gente pode prosear? Aí, tô, que ele gostava muito da conversa do meu pai. Aí o papai foi e disse, delegado, se acontecesse isso com você, tivesse uma filha assim, de 14 anos, um cabra viesse, de virginasse, e ela engravidasse. E aí, depois que teve o menino, ele depois começou a serar logo a mocinha de novo. E o pai preocupado, e o pai pastorando. E ele disse, o que é que esse pai tá fazendo que ainda não matou esse desgraçado? Aí o papai pegou na palavra, disse, mas era isso que o senhor fazia? Fazia, né? É isso que eu faço. Nisso,
O Filomeno já estava preso lá na cadeia, porque ele veio no sábado vender as coisinhas dele, farinha e mandioca, não sei o quê, e o caboclo denunciou ele, que ele estava ameaçando ele de morte, e o delegado mandou o soldado prender sem nem querer saber da conversa. Aí o papai disse: olha, pois esse homem que está preso aí, ele está preso porque tem a mesma opinião que o senhor. Aí ele disse: rapaz, não me conte essa história dessa. Aí mandou o soldado trazer o homem. Aí o homem contou toda a história. Ele disse pro soldado: vá lá no mercado, pega esse cabra e traga para cá. Aí o soldado já conhecia, porque foi ele que veio denunciar. Aí trouxeram. Ele veio todo animado, pensando que o delegado queria mais coisa para incriminar o homem, né? Quando chegou, o homem disse: você está preso. E botou logo ele lá na cela. E você só sai daqui quando pagar uma pensão para a menina. Uma pensão, vou calcular aqui uns 10 anos. E vou pegar esse dinheiro e botar no nome. Vou entregar para um homem aqui da cidade, como se fosse para um banco. Todo mês ele dá o juro. Até a menina crescer. Aí foi até atrás do seu Elias Félix, que era um homem muito honrado, lá um comerciante. E o caboclo só saiu de lá quando pagou. Passou-se, a menina cresceu, completou 14 anos. Aí um dia o caboclo chega na casa do avô, de novo. Diz: olha, eu vim buscar aí a menina, que eu sustentei até agora, e agora eu casei, a mulher tem 2 meninos e precisa de uma menina para cuidar dos meninos, lavar os coeiros, pegar os meninos, fazer mingau. E eu não prometo nada, não. Só mesmo a comida. Não vai dar para estudar, não. Também vou dar o que vestir. Aí o homem ficou doido. E ele disse: olha, prepara aí que domingo eu tô chegando aqui para pegar. Aí quando foi nesse mesmo dia, foi lá em casa. Contou tudo pro papai. Aí o papai disse: rapaz, traga a menina para cá. Aí quando ele chegar lá, você diz: olha, o padrinho dela, porque nessa intervenção do meu pai, deram a menina pro meu pai e minha mãe ser padrinho. Uhum. Aí, né, aí o papai, aí ele trouxe, no outro dia ele trouxe. Quando foi domingo que o cara chegou para pegar a menina, já foi abusando, porque estava custando. Que demora é essa, batendo na porta. Aí o cara veio, ele vinha com o machado na mão, porque estava lascando lenha, mas apoiado no machado, e disse: olha, a gente demorou porque eu estava lascando lenha, as mulheres estão se banhando para ir para a missa lá na igreja do Martinópolis, mas a menina está lá na casa do padrinho dela, e ele disse que se você quiser, pode ir buscar lá. Ai, mas esse cara enlouqueceu, disse, voltou, deu uma volta para trás. Eu é que não sou nem filho de uma cachorra para me meter de novo numa enrolada dessa. Aí Pegou o beco. pegou o beco. E a menina saiu lá de casa para casar. Muito bom. Muito bem. E a história, a mãe falou que todo interior tem o bebinho, tem o Os doidos, Os né? problemáticos. problemático Eu vou contar a história do bêbado. do O Cartigueiro. catingueiro era o bêbado. Ele era assim, baixinho, atarrancado, e acho que empapuçado, acho que era de tanto beber, só via com os olhos vermelhos. Aí a gente almoçava meio dia lá em casa, ele sabia o horário. Quando era 12h30, ele chegava na porta, na janela da cozinha e disse: senhor Antônio Franco, eu tô com fome. Aí o papai: menino, leva um prato de comida para esse rapaz. A mamãe já tinha feito, mandava lá. Aí todo dia era isso. Quando foi um dia, ele perdeu a hora. E minha mãe tinha um hábito de dormir depois do almoço. E o meu pai também. Só que o meu pai velava o sono da minha mãe mais do que o dele. Não era para acordar ela de jeito nenhum. E nem tão pouco a ele. A gente andava pisando em ovos para não acordar ele. Aí quando dá mais de 1 hora, chega o catingueiro lá na porta. Senhor Antônio Franco, eu tô com fome. E a gente se admirou, porque ao contrário de que se fosse qualquer filho fazendo barulho ou te chamando, ele tinha saído da rede já, pronto para pegar um rei para dar uma. Aí ele foi bem devagarzinho no punho da rede da minha mãe e disse: Marinha, faça um prato para esse homem, que ele tá com fome. A mamãe se levantou, foi fazer um prato de comida, deu para ele. Nesse dito pé de castanhola tinha um banco, aí ele se sentou do lado da casa. Aí virou e mexeu com essa comida. Aí disse: Antônio Franco, tá aqui o prato. Aí o papai foi pegar. Tinha comido nada.
Só tinha mexido na comida dele. Aí o papai disse, come catingueiro. Não tô com fome não. Ele disse, catingueiro come. Aí devolveu o prato para ele, foi lá. Ele tinha um arrelador que ele dava, arrelava as vacas para tirar leite, arrelava os bezerros no pé da vaca, e era todo encebadinho. Aí quando ele vem com esse rei, ele disse, catingueiro come, senão tu vai levar uma surra. Agora eu acordo a minha mulher que tá dormindo para fazer um prato de comida. E tu vem com essa marmota de mexer uma comida e não comer nada. Menina, esse catingueiro foi botando, comeu, que tá aqui, senhor Antônio, deu o prato limpo e já foi para as bandas do mercado. Pediu nem água nesse dia, já foi, chegou lá pedindo um copo de pinga, pedindo um copo d'água de jeito. O homem dessa cidade é o seu Antônio Franco. Lá a gente apanha até para comer. Aí no outro dia, na calçada de noite, né, era só o que o povo comentava. Que o catingueiro tinha falado isso lá no mercado. E tinha outra história de um doido, que era o Peixão. Na verdade, ele não era doido, muito doido, não. Ele era, assim, retardado. Era um homem, um rapaz muito corpulento, assim, pele avermelhada, alourado. E ele só andava com a mãe dele, para onde ia. E a mãe dele era aquela mulher que ficou viúva e muito carente, aí ela ia, e o papai, ela plantava, às vezes ela pedia a semente do arroz ou do feijão, do milho para plantar. E aí ela ia. E quando ela ia devolver, né, o papai dizia, não precisa não, dona Maria, pode ficar e tal. Às vezes ela ia pedir também, quando nem era semente, era quando ela estava precisando mesmo, né? Ia com ele, aí ele, todo tempo no pé dela, mãe, vamos para Uruoca amanhã, mãe. Aí ela disse, não, meu filho, se Deus quiser, quando for, depois da manhã de madrugada, nós vamos a pé para lá, porque ela não tinha dinheiro para pagar para a passagem, né? Aí ele dizia, mãe, vamos logo, que quando Deus Nossa Senhora souber, nós já estamos lá. E outra coisa que o pessoal chamava ele de Peixão, porque as mulheres, lavavam roupa na lagoa, né? Aí quando terminavam de lavar toda a roupa, elas mergulhavam despida na lagoa, né? E ele ficava atrás das moitas, ô Peixão. Aí quando outra pulava, ô Peixão. Aí pronto, aí o pessoal tomou conta. Aí quando ele chegava na cidade, né? Que ele morava mais assim nos arredores, aí a meninada gritava, ô Peixão, ele ficava enlouquecido. Tinha muita... Aquela história do vovô e do irmão dele na saída da igreja, que não virou intriga de família, mas teve... Não virou intriga de família, mas foi uma história muito marcante, sabe? Porque eram 2 irmãos, meu pai com outro irmão dele, e esse irmão foi quem criou minha mãe, que a minha mãe, a minha avó morreu, minha mãe tinha 5 anos, então a irmã dela, que era casada com o irmão do meu pai, criaram a minha mãe. Eu acho que o estranhamento deles começou porque o meu pai queria casar com a minha mãe quando ela ficou com 18 anos, 16, e os meus tios não queriam, porque meu pai era muito danado, sabe? Muito mulherengo e tal. E aí, mais velho que minha mãe, 13 anos, eles não queriam. Aí já começou assim a desavença. Aí eu sei que chegou no auge da desavença, depois, por outras questões, que eles se juraram de morte, quando se encontrasse. Só um detalhe, eram 4 irmãos casados com 4 irmãs. Eita. Aí só que nessa época desse juramento de morte, eu já tinha nascido e minha mãe estava grávida da minha irmã. E o único transporte que tinha era o trem, né? E era no dia do aniversário, uma missa de aniversário de morte da minha avó, da mãe deles. Eles se encontraram na calçada da igreja. Aí entraram numa briga. Sei que saiu de lá meu pai com um tiro na mão, só afetou o dedo. O meu tio com a facada, que as vísceras ficaram de fora. E aí informaram lá pelo telégrafo que eles iam no trem.
para a granja. O meu tio para o médico, que era só lá onde tinha médico. E meu pai para a delegacia, para a cadeia lá, né? Eu só sei que quando chegou em granja, já tinha médico, uns 3 médicos, um mesmo de granja e outros que veio de Camusim, para operar meu tio. E já tinha um advogado lá para o meu pai não ser preso. Porque os dois eram muito amigos do chefe político lá da região. Pronto, mas aí aconteceu isso. Nós, filhos, nunca herdamos essa briga. Eles também, depois disso, se respeitaram até a morte. Acho que mais testaram para ver se essa... O que eu achava invocado dessa história E foi... você reclamando aí que seus filhos ficam implicando um com o outro. O que eu achava mais invocado dessa história era porque chegou nesse nível, né? E os filhos, os primos, né? Sempre frequentavam a casa um do outro. A minha mãe ia para casa do tio. O meu avô Era. recebia os sobrinhos em casa. Era uma coisa só deles, né? Ficou só Só os dois, né? Não deles. afetou nem as mulheres, né? Não. Que eram irmãs, inclusive. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu achei, sempre admirei no meu pai. Ele não transferia as brigas dele para ninguém, as desavenças, de jeito nenhum. Nem para filho, ele era dele ali, ninguém, ele não falava mal, não. Foi aquilo que aconteceu, foi dentro daquele contexto, a causa foi eles dois, e ninguém tem que se estender com isso. E os dois morreram de velhice, né? Tanto o Antônio Foi. Franco, que é meu avô, e o Manuel Franco, que é meu tio-avô, né? Tio da minha mãe. Quando eu conto as histórias pro Arthur, dos casos que acontecem, eu aproveito para contextualizar em que tempo acontece. E por coincidência, depois eu li que um irmão, o Alberto Aleixo, que era irmão desse Pedro Aleixo, que votou contra o AI-5, em 1975 o Pedro Aleixo morreu. E no mesmo ano o irmão dele morreu no hospital no Rio de Janeiro, vítima dos ferimentos de tortura. Então, assim, eu acho importante que as gerações conheçam a realidade para saber o que aconteceu, que as pessoas lutam por uma democracia, que nunca um Estado autoritário é legal. Essas coisas mais. É isso, Rafael Salles. Estamos É isso. nos encaminhando aqui para a reta final do podcast, tá? E antes daquelas perguntas clássicas, eu queria só fazer uma pergunta, mãe. A senhora já falou aqui que veio do interior, né? Veio estudar na capital, ambiente universitário, casa de estudante. Mas se a senhora pudesse dar um conselho para aquela menina que saiu de casa para estudar e para outras que estão também nessa mesma condição, né? O que é que a senhora daria de conselho? Bom, eu, assim, daria como conselho que você não desvie do seu objetivo. Porque na própria residência universitária, muitas meninas tiveram lá e desistiram, ou voltaram, ou arranjaram um namorado, foram viver junto, ou se casaram, e não concluíram o seu... aquela finalidade, aquele sonho com que elas vieram. Tipo assim, como se elas tivessem enveredado por saído do caminho, pega um atalho. E pelo menos as pessoas que eu tenho contato hoje, né, elas se ressentem de não ter ido até o fim. Porque não é bem difícil, né? Eu me lembro que quando a gente chegou na residência universitária, nós não tínhamos, só tinha a mesma casa, o leito lá para dormir. Não tinha um liquidificador, não tinha um ferro de engomar, não tinha uma televisão, não tinha nada. É tanto que nós começamos, isso aí gerou até um movimento, porque nós começamos a fazer movimento para conseguir
esses equipamentos, né? A gente ia nos revendedores de refrigerante, aí eles faziam doação, aí a gente fazia festa na nossa casa, né? Para angariar dinheiro para comprar esses aparelhos. Aí o reitor ficou sabendo, chamou a gente. Disse, olha, vocês vieram aqui foi para estudar, não foi para ficar fazendo festa e ir atrás de comprar coisa, não. Se contente com o que tem. Aí eu digo, pronto, você é expulsa. Quando foi, isso aí foi numa reunião que eles foram anunciar um acordo MEC-UZ e tal, e o reitor estava lá, aproveitou que nós estávamos e falou isso. Aí quando foi, isso foi um sábado, quando foi segunda-feira, o reitor mandou nos chamar, né? Eu, Genaldo e outras pessoas lá, estavam na frente. Eu pensei logo, vai já me expulsar aqui. Quando cheguei lá, disse, olha meninas, aí as coisas que vocês precisam, o liquidificador, os ferros de engomar, a televisão. Então, aquilo ali deu uma marra para a gente, porque a gente viu que era sujeito de direito, que a gente tinha que reivindicar. A princípio, ele recriminou o que a gente fez, de chegar nos cantos, dizendo que era universitária. Eu até nesse dia respondi a ele. Como vocês chegam se identificando que são universitária da UFC e pedindo donativo? Eu digo, porque nós somos universitárias. Ninguém está mentindo, da UFC. E pedindo donativo porque a nossa casa não tem. Aí, como eu fui muito assim, irreverente, né? Nesse dia, eu digo, pronto, vai me expulsar. Mas era assim. Então, o que eu aconselho é que a gente tem que aproveitar, realizar os sonhos da gente, não deixar nada interferir. Outra coisa, na residência universitária, tinha gente que chegava sexta-feira, se deitava lá nas almofadas e assistia televisão. E outras faziam isso ou aquilo. Eu e outras amigas gostavam muito de forró, né? Aí nós íamos pro forró. Em compensação, a gente tinha que passar noites e noites estudando para poder ter aquele espaço, né? Ou ir para a praia. Mas eu digo assim, hoje eu tenho uns 70 anos, mas não tenho mais. Eu acho que eu fiz tudo no tempo certo. Fui para o forró no tempo certo, estudei no tempo certo. Então, o conselho que eu dou para a pessoa colocar o seu sonho no seu planejamento e não arredar dali. Que aí você vai ter força para superar todas os obstáculos. A gente tem duas perguntinhas aqui, mãe, que são clássicas já do Amigo de Lei. E a primeira é o seguinte: se a senhora pudesse voltar a uma época da humanidade para viver essa época por uma semana, a época da história do Brasil, do mundo, qual seria essa época e por quê? Olha, eu tô quase como aquele homem que disse que ele estava fazendo um ode à ditadura e o amigo dele disse, mas o que era que tu gostava na ditadura? Ele disse as músicas do Chico Buarque. Então eu digo assim, eu queria um tempo de novo que os estudantes tivessem vontade de militar, de lutar por uma democracia, de se envolver, tá entendendo? Eu queria ter de novo essa época que a comunidade, que a sociedade entendesse que a democracia é sempre algo que tem que ter alimentado e tem que ter sempre a participação de todo mundo. Porque senão o autoritarismo, o fascismo, ele se aproveita da falta de engajamento das massas para se apropriar do poder. Aí vem com um cara de antissistema, vem com um cara de antipolítico, vem com um cara de salvador da pátria. E as pessoas que não estão envolvidas nesse projeto de consciente, eles ficam à margem. Eles acham que não precisam participar. Quando eu era criança e adolescente, era uma época que me angustiava muito com aquela realidade que eu vivia, que eu não naturalizava. Aqueles cortejos de anjos, de crianças, de enterros, que ia para o cemitério antes de completar 1 ano de idade. Aquelas mulheres morrendo de parto porque não tinha assistência médica. Aqueles
aqueles trabalhadores subjugados pelos patrões. Não ascendiam nunca, os filhos continuavam. Então eu achava que tinha alguma coisa errada. Depois, quando eu entrei na universidade, a universidade abriu meus olhos e minha mente, mas não necessariamente os bancos da sala da universidade. Foi os corredores do campo universitário, foi os CAs, os DCEs, os congressos, as greves, os movimentos sociais, a luta contra a ditadura. Foi isso que me fez. Aí eu digo assim, que foi na prática que eu entendi a teoria do capital. Mas foi a teoria marxista que veio me trazer, me tirar muitas dúvidas, me trazer muitas luzes para aquelas dúvidas. Porque até então, o que a elite fazia era, com aquele discurso, camuflar isso. É culpa da seca, é culpa da indolência do sertanejo, é porque nasceu para ser pobre mesmo, é porque rico tem que fazer caridade. E aí você fica naquele discurso do mítico, né? Não chega a uma consciência crítica para entender a razão das coisas. Mas se a senhora pudesse ter 1h30 de conversa com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria e por quê? Eu tenho... Gente, eu tenho algumas pessoas. Eu era para ter conversado mais com meu avô, para me saber mais da vida dele, apesar dele ter me contado muito, mas ainda precisava saber mais. Precisava ter conversado mais com meu pai, porque eu sei muito da juventude dele, da luta dele, mas eu precisava saber mais. Porque essa ancestralidade, essa história da nossa descendência é que nos dá uma condição de pertença. Eu saber de onde eu veio, de onde eu vim, e saber para onde é que eu quero que meus filhos vão. Olha, nesse período, desses 4 anos de desgoverno aí, eu chegava a chorar de tristeza. Eu dizia, meu Deus, eu lutei, já era no fim da ditadura, mas lutei tanto, como é que eu vou entregar para o meu neto um país com um governo autoritário, um governo antidemocrático e todas essas coisas. Até que eu comecei a ler mais, a ver mais palestra, entrevista, a me inteirar mais sobre a geopolítica, tá entendendo? Então eu vi que não é uma questão localizada no Brasil. Questão global, tá É uma tudo questão interligado. global que você fica de mão atada, até para o cientista mais aguerridos, assim, mas você pergunta onde é que vai chegar, qual é a fórmula, e ninguém sabe. Porque antes, eu vou te dizer, tinha uma coisa que quando eu era estudante, eu acreditava piamente. Eu não sei quem foi que disse isso, se foi Marx ou algum seguidor, algum marxista, que o destino da humanidade, assim como o destino do rio é o mar, o destino da humanidade é o socialismo. O homem pode, como faz com o rio, fazer barreiras ou barragens para retardar a chegada do rio ao mar, ou pode fazer canais para acelerar. Mas um dia chega. A mesma coisa ele dizia, que o homem pode retardar essa chegada desse sistema onde todo mundo possa comer, onde exista comida para todos, porque a produção para todos já existe, só não existe a divisão, né? Então ele dizia que o destino era esse. E um tempo eu acreditava, quando eu estava na universidade, que a gente chegaria a isso. Mas agora a gente vê que o capital se recicla cada dia de cada maneira diferente. Que hoje em dia o que a gente vive, o que naquele tempo a gente vivia, não é nem antes do latifúndio, qual era o sistema? Feudal. O feudalismo. Hoje a gente está no feudalismo das Big Techs.
Porque só um homem, 2 homens, 3 homens, 4 homens se apoderaram, como os outros se apoderaram de todas as terras do mundo, e invadiram os outros países, esses homens se apoderaram de um valor que é mais valorizado do que a terra, é da privacidade de todo mundo. É do que todo mundo tem. Tem esses homens que dominam, né? Que é a sua privacidade, todas as suas referências, todo o seu perfil. Então, é assim, uma incógnita esse futuro. Dá pra ter um outro podcast só falando aí de Karl Marx, Engels, socialismo. Dá outro podcast desse. Passou rápido aqui e já chegamos ao final, Rafael Salles. Então, vou deixar com você aí as mensagens finais para o nosso público, nossos patrocinadores. É isso aí, agradecer mais uma vez a você, nosso ouvinte. Esse foi o nosso episódio número 37, episódio muito especial, muitas histórias, muitos causos, que é interessante. Eu não sei você, mas eu viajei bastante aqui pelo meu interior, pelas lembranças, por uma outra época, né? A gente está vivendo uma outra realidade. E como é bom a gente ver que é possível a cada época, né, superar esses desafios, os desafios que a mulher tem hoje. No passado eram diferentes e mulheres guerreiras como a Dona Fátima abriram o caminho para que outras mulheres tivessem um momento melhor, né? E outras mulheres farão momentos difíceis passar também a partir das suas histórias, a partir das suas vivências, né? Então foi um episódio muito especial. Agradecer a Uritu Cafés Especiais, sempre com a gente, desde o nosso primeiro episódio. Espaço Fateixo, melhor localização de Jericoacoara, e MISPA Segurança, também referência em segurança patrimonial, em segurança empresarial. E é isso. E reforçar o convite aqui, Rafael, para você que ficou mais curioso e quer adquirir essa obra Empoderável Mulher. Tanto você pode ir por lançamento, se estiver aqui em Fortaleza, reforçando, dia 28 de março, na SMEC, às 9 horas. Quanto você pode adquirir também, né, mãe, pela Amazon. É Amazon ou portal. A gente vai deixar o link aqui, o QR link, Code, tá? Para que você possa adquirir essa obra. E para mim, uma alegria muito grande, muito especial, estar conversando aqui com a minha mãe, meu grande exemplo de mulher, no mês da mulher, Rafael Salles. Perfeito. Então, o amigo de lei também trouxe essa convidada pensando aqui no mês da mulher. E minha mãe, minha grande referência, tenho o privilégio de tê-la comigo sempre, de poder ouvir seus conselhos, suas histórias e saber exatamente de onde eu vim e passar isso para os meus filhos também. Obrigado, mãe, por estar Obrigado, aqui meu filho. no nosso Amigos de Lei, tá bom? E é isso, né, Rafael Salles? É isso. Estive aqui com meu querido amigo Franco. Foi um prazer demais recebê-la. E deixa agora, mãe, a mensagem final para o público. Direciona aí para os leitores. Faça aí uma pitch aí, ó, da sua obra Empoderável Mulher. Okay. Venda seu livro. Olha, a literatura, ela nos dá uma liberdade de contestar, de denunciar, de anunciar. Nos dá uma liberdade de passar para gerações sistemas de vida, o que se viveu, o que se superou. E a literatura, para os autoritários, os governos autoritários ou fascistas, ela não serve. Mas ela não serve no sentido que ela não é servil, ela não se dobra, ela não vai obedecer a nenhum dogma. Ela se reinventa, ela vai, quer seja em forma de prosa, de poesia, ela chega às gerações e dá luz a essas gerações. Por isso que é muito importante. E se você tiver como é que eu vou dizer? Alguma vocação ou algum carisma para escrever, para contar, para recontar, isso é muito interessante, porque é isso que se passa para as novas gerações. Tem um
os judeus diziam para os filhos, quando eles estavam no cativeiro na Babilônia, pergunta-me para que eu te responda e eu não me esqueça. Porque naquele tempo não existia livro. Eles tinham que repassar a história de cativeiro, a história de liberdade, a história de fé no Deus dele através da fala, os sinais e o prodígio que o Deus tinha feito. Então, hoje nós temos esse privilégio de poder escrever e passar para as outras gerações. E a gente tem que ver que é importante, porque um ser que não conhece o que foi as gerações dos seus ancestrais, ele é uma pessoa desenraizada. Ele é uma pessoa líquida. Assim como são as redes sociais e os WhatsApps e tudo mais. É isso aí. Rafael Salles, o seu livro já está autografado. Minha mãe já me passou, esqueci de trazer, mas, Ai, foi coisa boa. mas muito em breve eu lhe dou, viu? Maravilha. Pois Para que você também desfrute da leitura da Empoderável Mulher. Lerei, com certeza. Fala uma coisa? Não, porque o Arthur estava encarregado, deu De para trazer, né? ele. E então é isso. Eu estive aqui com meu amigo Rafael Salles Esse é meu amigo pra e acalmada. você esteve no Amigos de Lei. Essa conversa é top. Até mais e fica com a gente para as próximas. Até mais.